Olá, dou-te as boas-vindas a mais um episódio e vamos ter que falar do tema tarifas do Trump, que é um tema que ainda não tinha abordado aqui, até porque isto tudo se desenrolou brutalmente rápido. Entretanto, desenrolou-se, já se enrolou outra vez, parece que já se está a desenrolar, houve novidades ontem em relação a isto, e eu ainda não tinha abordado o tema aqui nas nossas conversas, e portanto vamos falar um bocadinho sobre isso. Ora, o que é que aconteceu por causa de não estares muito a par? Donald Trump começou a aplicar tarifas pesadas sobre as importações de produtos de outros países. E teve um grande alvo a abater que se chama China. É verdade que ele aplicou, vou dizer, quase transversalmente a todos os países tarifas bastante pesadas. Segundo consta, inclusivamente até aplicou tarifas a países onde nem sequer mora ninguém. Ou países tipo Lesoto, que é um país extremamente pobre, e ainda assim caiu aqui nesta malha, mas claramente houve aqui dois grandes alvos a abater, a China em primeiro lugar, a União Europeia também, mas claramente o grande alvo foi a China. E qual é o argumento de Donald Trump, ou qual era o argumento? Era para estimular a produção interna, ou seja, deixar de depender tanto das importações, deixar de, como ele próprio dizia, dar dinheiro aos outros e passar a produzir as coisas internamente. E, portanto, ao aplicar tarifas sobre as importações, o que iria fazer é que essas importações seriam mais caras, o preço iria aumentar e isto iria motivar, na sua cabeça, que as empresas começassem a produzir dentro dos Estados Unidos porque se tornaria mais barato. Esta é a teoria. Bem, isto tem alguns problemas e eu diria que há aqui dois que eu gostava de destacar. Em primeiro lugar, a questão do preço. Porque a verdade é que produzir, e no caso americano, há muita produção no México, há muita produção na China, o facto de produzir em outros países é tão mais barato que, mesmo aplicando estas tarifas, seria muito difícil, para não dizer impossível, porque impossível nunca é, mas seria muito difícil que produzir nos Estados Unidos conseguisse ser mais competitivo, mesmo incluindo estas tarifas brutais em cima. Este será o ponto número um. Ponto número dois, e o mais importante, as coisas não funcionam assim. Quando nós passamos, e a União Europeia acaba por padecer, digamos assim, do mesmo mal, ainda que, na minha opinião, e eu não tenho aqui dados que me possam ajudar isso, é uma opinião, é uma ideia que eu tenho, a União Europeia sofre, entre aspas, um bocadinho do mesmo, que é, nós durante décadas, ou seja, estes países durante décadas acabaram por externalizar muita da sua produção para, essencialmente, para o mercado asiático, para a China, para a Índia, para o Vietnã, e, portanto, externalizámos esta produção, certo? E o que é que aconteceu? Se externalizámos isto, deixámos de produzir cá. E, portanto, é mesmo que esta ideia, com todo o potencial valor, e isto já será uma discussão mais ideológica, política, do que outra coisa, com todo o legítimo e potencial valor económico, social, financeiro de produzir no próprio país, não conseguimos desfazer estas décadas de externalização de produção assim. Não conseguimos, em uma semana, voltar a produzir tudo em casa para ser mais barato. Mesmo que até se conseguisse fosse mais barato, não temos a mão de obra, não temos as fábricas, não temos as matérias-primas, e depois não temos, no caso das matérias-primas, não temos a mão de obra e as fábricas para produzir as matérias-primas. E, portanto, toda esta cadeia de abastecimento que foi sendo gradualmente externalizada para, essencialmente, o mercado asiático, não só, obviamente, mas principalmente para lá, não conseguimos reverter isto. Mesmo que quiséssemos muito, não conseguimos reverter isto e manter a produção num espaço tão rápido. E, portanto, mesmo que este fosse o objetivo e mesmo que se quisesse voltar a tomar controle sobre a produção, estimular a produção nacional, depender menos de importações e tudo isso, e lá está, e não vamos discutir aqui se isto é uma boa, má ideia, isto é mais uma questão política do que outra coisa, mesmo que o quiséssemos fazer, nunca poderia ser desta forma, ou seja, teria que se ir fazendo gradualmente, dar apoios de alguma forma à produção nacional, estimular essa produção nacional para que ela gradualmente começasse a substituir as importações, sabendo que isto seria eventualmente um problema, sabendo que atualmente o mercado norte-americano e o mercado da União Europeia é essencialmente de terceiro setor, ou seja, essencialmente de serviços e cada vez menos produção, com alguma exceção, naturalmente. Por exemplo, a Alemanha ainda tem muita produção, ainda é um país bastante industrializado, mas
Portugal, por exemplo, já não é. Portugal tem muito pouca indústria de produção. É verdade, tem a Auto-Europa, que por si representa, salvo erro, 1 ou 2% do PIB, tem produção de cortiça, tem um setor têxtil de calçado também interessante, mas de indústria pesada não tem e depende essencialmente da importação de praticamente tudo. E, portanto, se agora, vamos ao exemplo de Portugal, se Portugal quisesse reverter isto e começar a ser, vamos dizer, autossuficiente e a produzir as suas próprias coisas, teria de ser um processo gradual e seria difícil, porque tínhamos que encontrar a mão de obra, tínhamos que encontrar tudo isso, mas ainda assim seria o caminho de o fazer. A partir do momento em que, e agora voltando ao exemplo americano, aplicamos tarifas com efeitos imediatos como uma ideia de estimular a produção interna, nunca iria funcionar de boa forma. Não há essa capacidade de o fazer assim. E o que é que iria acontecer? Iria acontecer que estaríamos a depender na mesma da importação, porque o consumo existe, a necessidade de consumo existe, os consumidores continuam a precisar. E quando digo consumidores, não são só as pessoas a precisar de iPhones, são as empresas e as fábricas a precisar das suas matérias-primas todas. Por isso, o consumo continua a existir e, portanto, se a única forma de comprar aquilo que nós precisamos para produzir as nossas coisas, os nossos bens e serviços, está lá fora e continua lá fora, iríamos estar dependentes na mesma, continuar a comprar lá fora, com preços muito mais elevados. O que é que naturalmente iria acontecer? E digo iria porque, entretanto, houve aqui uma pausa de 90 dias, excluindo a China, houve aqui uma pausa de 90 dias, e, portanto, vamos ver o que é que isto vai acontecer. Estas tarifas, ao aumentar o preço das importações, que teriam de continuar a acontecer porque não há outra forma, ou então teríamos uma crise de fornecimento de bens e serviços, e isso seria um problema muito maior. Ao aumentar o preço das importações, as empresas que estão a importar iriam repassar esse custo para os consumidores, porque a empresa não tem a capacidade, ou até pode ter, mas se absorver este custo todo na íntegra, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que os seus números vão por água abaixo. Se de repente uma coisa custa mais 40 ou 50% de importar e a empresa absorver este custo todo, a empresa vai sofrer, os números da empresa vão sofrer. E se os números da empresa sofrem, naturalmente o negócio da empresa sofre e, consequentemente, as pessoas sofrem. Não só as que lá trabalham, como também os consumidores. E, portanto, a empresa, vou dizer que teria que repassar quase totalmente, e eventualmente na totalidade, estas tarifas e estes custos adicionais para os consumidores, fazendo disparar o preço das coisas. E, portanto, no final o consumidor ia ser menos bem servido e ia ter que pagar muito mais. Um dos argumentos que se falou também, além desta questão da produção interna que Donald Trump defende e que, esta é a minha opinião, acho que não era por aqui, pelo menos desta forma, que as coisas iriam funcionar. Uma outra coisa que se falou foi que Donald Trump estava a ser estratégico, e vou fazer aqui um pequeno parênteses. Podemos gostar ou não de Donald Trump, mas ele é um empresário que está rodeado de um batalhão de conselheiros e consultores que percebem disto, pelo menos espero eu, muito mais do que eu e tu que aqui estamos nesta conversa, e portanto eu quero acreditar, de certa forma, que há alguma estratégia, alguma lógica por trás disto fundamentada. E uma das teorias que surgiu foi que isto iria fazer com que a taxa de juro da dívida americana baixasse, o que iria beneficiar Donald Trump no momento em que ele vai ter que renegociar a dívida que tem, a dívida pública que tem, e isto iria permitir refinanciar-se a uma taxa de juro mais baixa. Porque qual era a ideia? A ideia é, isto vai causar o pânico nos mercados acionistas, e causou, é verdade, basta ver os números, o S&P 500 entre quinta, sexta e segunda baixou sensivelmente 15%, o que é muito em 3 dias, é uma brutalidade. E então, ao causar o pânico no mercado acionista, teoricamente isto iria beneficiar as obrigações. Ou seja, se estamos aqui, e Donald Trump, eventualmente, a sua cabeça e os seus conselheiros pensaram desta forma, se eles estavam a defender e a querer crescer a produção nacional, iriam aumentar a confiança no mercado nacional e então havia muitas pessoas que iriam querer emprestar dinheiro aos Estados Unidos para poderem financiar esta nova produção nacional e tudo mais. Ora, se há mais pessoas a quererem emprestar dinheiro aos Estados Unidos, eles conseguem oferecer menos taxa de juros. Porquê? Porque há um interesse muito maior por esse empréstimo. Teoricamente é isto que ia acontecer. No entanto, o que é que aconteceu? Foi exatamente o inverso. E vamos usar o exemplo China. A China, neste momento, é detentora da segunda maior dívida
dos Estados Unidos. Ou seja, em primeiro lugar está o Japão e em segundo lugar está a China, e a China tem dívida pública dos Estados Unidos de essencialmente 750 bilhões, na nomenclatura norte-americana, 750 bilhões de dívida de norte-americana. Ora, sendo a China um país que, com as condições políticas ou a situação política que tem, económica, financeira e tudo mais, sendo um país que tem a capacidade de despejar esta dívida toda nos mercados e basicamente afundá-la, o que vai acontecer é exatamente o inverso. Ou seja, se há muita gente a despejar, há uma grande dívida a ser despejada nos mercados, quer dizer que há menos interesse por essa dívida. As pessoas estão, ou as organizações, os detentores da dívida estão vendedores e por isso há menos interesse. Se há menos interesse na dívida, as yields vão lá para cima e foi isso que aconteceu. As taxas de juros das obrigações norte-americanas dispararam quando isto aconteceu, porque houve uma crise de confiança. E atenção, eu não sei, e vou arriscar a dizer que ninguém sabe, se a China realmente começou a despejar dívida pública. Mas a verdade é que começou a acontecer. O preço das obrigações norte-americanas começou a baixar, revelando uma menor confiança, um menor interesse em emprestar dinheiro aos Estados Unidos, e por isso funciona ao contrário. Se com um maior interesse em emprestar as taxas de juros baixam, e isso iria beneficiar Donald Trump na tal renegociação da dívida, o que aconteceu foi exatamente o inverso. Existe um menor interesse na dívida norte-americana. Se há um menor interesse, as taxas de juros sobem, porque se há menos pessoas interessadas, eu vou ter que lhes pagar mais para conseguir que me emprestem dinheiro. E, portanto, acabou por ser um tiro no pé, que eu não sei se estava planeado ou não, quero acreditar que não, mas na verdade foi isso que aconteceu e eu acredito que a conjugação destes fatores, ou seja, o facto de termos uma queda no S&P 500 principalmente, mas também nos outros índices, mas a Donald Trump interessará particularmente o S&P 500. Uma queda brutal no S&P 500, uma subida muito significativa nas taxas de juros das obrigações norte-americanas. Basicamente nada estava a ir ao encontro de uma coisa benéfica para os Estados Unidos. Estava tudo exatamente a ir ao contrário. E eu acredito que isto tenha pesado seriamente nesta decisão recente, decisão de ontem, de Donald Trump, de colocar uma pausa nesta questão das tarifas com a exclusão da China, e aí o problema chinês e da dívida, da dívida que a China tem dos Estados Unidos continuará a ser aqui um ponto de interrogação, mas claramente esta pausa, eu acredito, tenha sido muito fomentada ou sustentada por isto que aconteceu e que talvez tenha ido contra aquilo que Donald Trump esperava. A partir do momento em que Donald Trump comunicou isto, e comunicou isto ontem à tarde, o mercado norte-americano disparou lá para cima, que foi uma loucura, e hoje, manhã seguinte, entretanto, naquela altura, os mercados europeus já estavam fechados ou a fechar, e por isso todos os ETFs sobre o S&P 500 já acabaram por não absorver nada disto, mas estão a reagir hoje de manhã com subidas de 10% num dia, ok? Ou em poucas horas. E, portanto, o que é que aconteceu? O inverso. Ou seja, quando Donald Trump implementou as tarifas, as pessoas perceberam, ok, isto pode ser um problema para as empresas, as pessoas ganharam medo, ganharam aversão e começaram a vender as suas ações e o preço veio por aí abaixo, a partir do momento em que ele comunica esta pausa nas tarifas durante os próximos 90 dias, ganhamos a confiança e os preços voltam lá para cima. É uma autêntica montanha-russa que está a acontecer e está a acontecer assente numa coisa sobre o qual nem eu, nem tu, nem ninguém que aqui está tem o mínimo controle, que é o que é que vai na cabeça de Donald Trump e dos seus conselheiros. Eu não faço ideia se isto é premeditado ou não. Pois, obviamente, surgem sempre algumas teorias mais ou menos da conspiração, mais ou menos sustentadas sobre interesses intrínsecos de Donald Trump sobre isso, ou seja, de causar uma queda nas bolsas gigante para depois poder ele e eventualmente pessoas com informação privilegiada beneficiar deste crescimento brutal que vem agora a seguir. Não sei, ninguém sabe. Eu diria que é quase impossível de saber. Cada um pode assumir aquilo que quiser e está tudo bem. O que é que nos interessa a nós, enquanto pequenos investidores do outro lado do Atlântico? Perceber que não temos controle absolutamente nenhum sobre isto. Perceber também que, quando Donald Trump foi eleito, teoricamente, isto seria bom para o S&P 500. Porquê? Porque enquanto presidente republicano, e o republicano é o mais à direita que nós conhecemos, ou seja,
o democrata. Nos Estados Unidos, basicamente, são democratas e republicanos. Os democratas são mais a nossa esquerda, os republicanos são mais a nossa direita. E, portanto, sendo um presidente republicano à direita, tendencialmente a economia beneficiaria disso. Sendo um empresário, gostemos ou não, a economia tendencialmente beneficiaria disso. E, no entanto, o que é que temos visto? Completamente o contrário, porque, na verdade, já antes desta questão das tarifas, o S&P 500 estava a perder bastante. O S&P 500, em março, se não me falha a memória, perdeu à volta de 8%. E já vinha a perder praticamente desde o início do ano. E, portanto, isto é um bom exemplo para nos relembrar, nos trazer alguma humildade, que nós não fazemos a mínima ideia do que é que vai acontecer. Que podemos tentar prever tudo. Eu lembro na altura, quando estávamos nas eleições americanas, muita gente à espera do resultado das eleições, nessa perspectiva que é, se Donald Trump ganhar, eu entro no mercado porque ele vai subir. Se Kamala Harris ganhar, eu não entro no mercado. E o que é que aconteceu? Donald Trump ganhou e o mercado não reagiu positivamente. Reagiu muito negativamente. E, portanto, é um pouco para dar este alerta e este golpe de humildade que nós não fazemos a mínima ideia. É impossível nós fazermos a mínima ideia e prever o que é que vai acontecer. Nós não sabemos, nunca soubemos, nunca vamos saber. E, portanto, a nossa estratégia tem que ser sempre baseada no longo prazo. Nossa estratégia tem que ser pensada para 20, 30, 40 anos e não se deixar influenciar por estes acontecimentos. O que é que eu fiz de diferente nestes meses ou nestes dias na minha estratégia? Zero. Eu não mudei nada. A minha estratégia está montada para ser o mais fiável, o mais robusta possível, para numa altura em que eu já nem me lembro quem é o Donald Trump e que ele sequer foi presidente dos Estados Unidos. E, portanto, eu não vou deixar que acontecimentos de uns meses, que acontecimentos de uns dias especificamente, afetem o que é a minha estratégia para daqui a 20 anos, ou o que é a estratégia que eu tenho vindo a seguir nos últimos 5, 6, sensivelmente. Não vou deixar que isso afete e, portanto, estes movimentos de curto prazo não me fizeram diferença nenhuma. Segui puramente a minha estratégia e isto quer dizer o quê? Quer dizer duas coisas. Primeiro, não caí na loucura de vender S&P 500 especificamente porque estava a perder, ok? Não segui isso. E também não segui a loucura do vou comprar S&P 500 porque isto está muito barato e vai subir, porque a internet também foi um bocadinho invadida por essa ideia do isto está tudo em saldos e vamos comprar. Cuidado com isso, ok? Cuidado com esta ideia de porque está mais barato então a compra é melhor e está em saldos. Não necessariamente. O facto de, se um produto for mau, ok? E não estou a dizer que o S&P 500 seja mau ou bom, mas, por exemplo, se o produto for mau a 1 euro, não quer dizer que a 50 cêntimos não seja bom. Se calhar um produto a 100 euros é bom e a 200 euros continua a ser bom. E, portanto, o preço por si não faz com que algo seja melhor ou pior. E, portanto, muito cuidado também com estas loucuras do vender porque está tudo a cair e é o fim do mundo, comprar porque isto está tudo em saldos e é a melhor oportunidade de sempre. Não deixem que estas emoções se atravessem na vossa estratégia. Pensa sempre nisto. Se a tua estratégia é de longo prazo, não deixes que acontecimentos de curto prazo e acontecimentos de uma semana, acontecimentos de 3 ou 4 meses são curtíssimo prazo, não deixes que isso afete a tua estratégia. Se a tua estratégia de longo prazo te diz que neste momento não é para comprar S&P 500 por algum motivo, então não compres S&P 500 só porque a internet está a dizer que está em saldos. Ponto final, ok? A nossa estratégia tem que ser blindada da melhor forma possível em relação a todos estes acontecimentos que sempre aconteceram, sempre vão acontecer e, lamento se isto desilude, mas nem eu, nem tu, nem praticamente ninguém, para não dizer mesmo ninguém, tem controle nenhum, tem influência nenhuma sobre nada destas coisas. Certo? Espero que tenhas gostado deste episódio. A minha ideia foi aqui explicar um pouco a minha ideia, a minha opinião sobre tudo isto que está a acontecer nas tarifas e também tranquilizar-te, dizer-te que ninguém faz a mínima ideia do que é que vai acontecer a seguir e está tudo bem. Se alguém disser que sabe, provavelmente está a mentir, é a minha opinião, ou então tem uma bola de cristal que eu, com muita pena minha, não tenho. Espero que tenhas gostado desta nossa conversa. Se houver algum tópico que gostasses que eu trouxesse aqui ao meu canal, basta deixares um comentário, enviares uma mensagem e eu tenho todo o gosto em ir ao encontro dos teus pedidos. Muito obrigado e até à próxima.